Eu demorei bastante para fazer esse vídeo. E eu também sei que algumas pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar aqui, discordância, essas coisas. Mas ok, né? O mundo é assim. Bom, mas sem mais delongas, eu só queria fazer alguns avisos antes desse vídeo começar. Primeiramente, esse vídeo aqui eu não vou focar muito sobre a questão de a conclusão da luta, golpe final, essas coisas. Vim aqui só falar mesmo a minha opinião sobre a batalha em si ao todo. E também sobre questão de designs, meu foco aqui não é muito falar sobre os designs dos personagens, porque eu já vou deixar claro aqui que eu acho os designs de Game Traças bons. Não tenho muitos problemas com eles. Se for necessário, umas vezes eu falo sobre, se tiver algum aspecto que eu acho interessante a ser abordado. Se não, eu só deixo claro aqui que todos os designs que vão aparecer aqui na tela dos personagens, eu acho designs bons e competentes. E mais uma coisa, esse vídeo aqui é mais um presente pro Martin do que qualquer outra coisa. Eu sei que esse vídeo aqui não vai ajudar muito o canal a crescer essas coisas, mas eu acho que é uma coisa importante porque eu até tinha falado pra ele que eu ia fazer esse vídeo e acho feio não fazer. E para qualquer outra pessoa que eu tenha falado alguma vez que eu vou fazer um vídeo sobre o seu Ragnarok, algo assim, eu digo que vou, mas vai demorar um tempo porque eu quero focar meu canal em outros tipos de conteúdos para ele crescer e eu conseguir talvez um dia fazer esse canal render alguma coisa para mim. Mas eu sei que isso é um futuro distante, até lá eu tenho que trabalhar duro para isso acontecer. Por isso eu peço paciência àqueles que eu prometi que ia fazer um vídeo falando sobre Ragnarok, porque eu vou ficar muito tempo sem fazer, ok? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre Guerra entre Raças. Bom, eu fiz aqui já no meu canal vídeos que abrangem até a quinta rodada. A playlist está aqui no cardzinho aqui em cima e está lá no meu canal para quem quiser assistir. Bom, como eu já falei lá nos meus outros vídeos, eu acho Guerra entre Raças um bom fã Ragnarok. Não é que eu tenha lido muitos também, não é como se eu tivesse lido todos bons, né? A média de fã Ragnarok é bem baixa, infelizmente. Mas eu acho Guerra entre Raças uma obra boa como um fã Ragnarok. Eu sei que ela tem seus problemas, eu sei que não é todo mundo que gosta das decisões do Martin referente a cenas de luta muito exageradas, ou com ele não contabiliza muito essas coisas de danos de batalha às vezes. Só que eu consigo comprar porque é uma proposta diferente, é só uma obra baseada em Shimatsu. Não quer dizer que vai ser igual em Shimatsu em todos os aspectos. Bom, falando nisso, eu queria dizer que todas as rodadas que eu vou falar aqui, eu acho todas boas, eu gosto. Mas tem algumas que eu gosto mais do que outras e eu vou trazer aqui minhas opiniões sobre por que eu acho umas melhores que outras e também já vou dissecar aqui alguns assuntos que eu já tinha falado lá no Discord do Marte, lá no grupo dele e dar um fim a isso tudo, espero. Bom, sem mais delongas, finalmente vamos falar então sobre quem entre asas após a quinta rodada. Bom, vamos falar então aqui sobre a sexta rodada. Mata Hari contra Morgan. Essa é a rodada que eu acho que é a mais interessante no quesito de coreografia. Porque eu acho a utilização de Amsterdã muito interessante. O jeito que o Martin usa a cidade ao seu favor para criar cenas de ação da hora, eu acho muito competente. A escrita dele aqui ajuda bastante a nós entendermos o local, mesmo que eu nunca tenha ido para Amsterdã. Até me deixou até com vontade de um dia conhecer essa cidade. E também dá uma diferenciada boa referente à última rodada que tivemos, que foi a luta do Tsukuyomi contra a Himiko. E que era um tema totalmente japonês, essas coisas. E aqui tivemos um clima mais europeu, mais diferente do que a rodada anterior. Então já recebi nota boa por causa disso. E falando das personagens, a Morgan e a Mata Hari são personagens também que eu acho interessantes. Eu acho a Morgan como personagem, no quesito técnico, um pouco abaixo da Mata Hari. Por que eu falo isso? Bom, elas têm um contraste interessante vendo o ato sexual. Por que eu falo isso? Bom, para quem conhece a personagem da Mata Hari na vida real, a figura histórica, sabe que ela foi uma espiã, mas ao mesmo tempo ela foi uma dançarina exótica ainda por cima. E a Morgan também tem essa coisa mais da sedução junto com ela. Então tem um paralelo interessante que o Martin colocou dessas duas personagens e eu vou vendo isso. Só que eu acho que a Mata Hari é muito mais bem feito. O jeito que o Martin escreveu a Mata Hari como personagem me deixou até com pena mesmo, e eu acho que foi algo bem impactante você ver a infância dela, o que ela passou e
Até o fim, ela teve uma vida muito injustiçada. A vida da Mata Hari tem um gosto bem agridoce. Até os momentos que são bonitos, tem aquela coisa de tipo, poderia ter sido muito melhor do que a vida dela foi. Mas infelizmente a vida dela nunca recompensou ela com coisas muito positivas. Ela teve que se virar muito para conseguir sobreviver no mundo podre que ela estava. O ambiente que a Mata Hari viveu e o que ela teve que passar desenvolveu ela muito bem. O próprio design dela comunica muito isso. Essa coisa dela ser uma espiã, só que ao mesmo tempo uma dançarina exótica, faz o design dela ser bem agradável e bem condizente com o que a personagem é. E a Morgan, bom, aqui temos um problema. A Morgan também tem essa coisa mais da sedução, só que ela também é uma personagem manipuladora. Ela não tem um objetivo muito complexo, é uma personagem que gosta de espalhar o caos. E não tem nenhum problema nisso, tem vários personagens que são bons fazendo isso. Só que a Morgan foca em um tipo de manipulação que faz tudo acontecer ao redor dela, que é o ato. Sim, o ato sexual. Bom, pra quem não sabe, já falando aqui que esse vídeo vai ter spoilers, obviamente, a Morgan Flashback é revelado que ela é a Morgana, que resumidamente é a irmã do Rei Arthur. E isso é focado no capítulo, mostrando que a Morgana, ou Morgan, como você preferir, ela queria, acima de tudo, espalhar o caos dentro do reino de Camelot. E como ela fez isso? Bom, já foi falado no flashback que ela tinha conhecimento sobre magia, e ela que influenciou o Rei Arthur a pegar a espada. Na verdade, ela que fez o Rei Arthur conseguir puxar a espada. Nessa história, o Rei Arthur não é nada menos do que um idiota manipulado, que é algo que não tem problema, até porque cada um faz a história que quiser, e o Martin já falou pra mim que ele não gosta do Rei Arthur. Então, justo aqui. Ok, justo. Bom, ok, o que vai ter após isso? Bom, tivemos então depois a Morgana manipulando o Arthur para se deitar com ele. É isso mesmo que você ouviu. Tivemos um ato entre dois irmãos e é algo bem pesado de você ler, é algo muito maníaco e algo que a Morgana não vê problema, e daí eles nasce um filho deformado dessa relação. E é algo que ainda por cima a Morgana vê isso como uma piada, e esse filho deformado causa uma guerra e mata o próprio pai. No final ele também mata a própria mãe, e é isso. Esse é o flashback da Morgana antes dela morrer e virar a Morgan. E bom, ok. Tivemos aqui então a construção de que a personagem é manipuladora e caótica e não se importa do que vai acontecer com o que fizer. Só quer espalhar o caos. E acho justo, acho justo. O problema é a abordagem. A abordagem da Morgan, toda vez, é ela se deitar com outras pessoas para conseguir o que quer. Não tem outro tipo de abordagem da personagem além disso. A única coisa que tivemos antes era o lance da espada. Só que isso foi antes e depois ela não teve outro jeito de manipular, exceto isso. Por que eu estou dizendo isso? Bom, após a Morgana morrer e ela ir para o Helheim, ela se encontra com o Loki numa cela, convenientemente, mas ok, justo, é o roteiro, as coisas têm que seguir. E ela se encontra com o Loki, eles conversam um pouco e daí eles fazem o ato de novo. E não me perguntem por quê, mas de novo isso aconteceu. E de novo a Morgan, ela consegue ser a rainha do povo celta por se deitar com todos os outros deuses e até com seus céus, assim vira rainha. Por que eu acho esse o problema? Porque você faz o personagem ser só isso. Ela não consegue manipular os outros a não ser fazendo o ato com eles. Eu acho meio estranho, porque você está fazendo uma personagem como essa, que é a rainha do povo celta, falando que ela só fez isso, que ela só conseguiu fazer isso porque ela é gostosa, que ela não tem nada além disso. Você poderia fazer a Morgan ser tudo isso, mas não precisava ser só isso. Eu entendo o paralelo dela com a Mata Hari nesse lance do prazer carnal, o ato contra os homens, o quanto que para Mata Hari isso a traumatizou e para Morgan isso não foi nada. Eu entendo o paralelo. Só que o ponto é que isso foi muito exagerado para Morgan. Enquanto na Mata Hari temos um muito desenvolvimento disso, a Morgan é só, entende? É só isso. Não tem nada além disso. A única coisa que tivemos a escalada da personagem para o topo é só isso. Entende qual que é o problema? E existem outras formas de você desenvolver uma personagem assim. Não é necessário você fazer ela manipular os outros só com esse tipo de tática. E como eu falei, eu entendo o paralelo, só que o problema é o exagero que esse paralelo é mostrado entre a Morgan e a Mata Hari. E daria pra fazer a Morgan ser uma personagem manipuladora boa. A Hela é um bom exemplo disso, do próprio Ragnarok dele, como ela é uma personagem manipuladora, e ela tem várias outras táticas de como fazer isso. A Morgan não. E daria pra fazer a Morgan ser algo assim como uma femme fatale, mas não, o jeito que o Martin exagera isso me incomodou bastante.
não tem problema a personagem fazer essas coisas, ok. Só que eu acho que fazer só isso é um pouco tediante e um pouco raso de como a personagem conseguiu chegar ao topo do panteão celta. Não é porque ela teve mérito, ela foi inteligente, nada. Não, era só porque ela era gostosa mesmo. Achei isso meio chato. Mas, tirando isso, eu gosto bastante do desenvolvimento que a Morgan tem durante a rodada. Ela tendo uma personagem mais brincalhona e a Mata Hari tem uma personagem mais séria e mais centrada. Eu acho um bom paralelo essas das personalidades e eu acho uma boa conclusão no final da rodada. E os poderes eu acho também bem legais. Os poderes da Morgan principalmente, porque eu acho que o lance das luvas da Mata Hari, que é quase igual ao do Jack, só que o lance é que as luvas da Mata Hari têm um poder de vibração. Não sei, eu acho meio too much, sabe? Você é o mesmo conceito, só que muda um pouquinho uma coisa ou outra e é isso. Mas eu gosto do lance também da Mata Hari ter beijado a Morgan para conseguir dar um daninho nela. E me lembrou bastante uma cena de Jujutsu Kaisen, onde Yuta enfrenta o Kororushi, aquela barata amaldiçoada, para conseguir matar ele também. O Martin não se inspirou nisso, mas eu achei uma referência não intencional bem bacana. Me lembrou bons tempos de Jujutsu Kaisen. E bom, como eu tinha dito, acho que a coreografia aqui é excelente. As duas personagens, no fim, têm um bom paralelo, só que o problema é que é o exagero envolvendo um ponto desse paralelo, que eu acho que é o grande fracasso da Morgan nessa rodada como personagem. Eu acho essa rodada ao todo um saldo positivo, fechando com uma nota 7 e deixando claro aqui que a melhor parte da Morgan nessa rodada que é a sua despedida com a sua oponente, que é excelente. Que deixa claro que ela vai ter uma virada com o personagem que eu acho extremamente positivo. E falando sobre a sétima rodada, temos aqui a batalha de Genghis Khan contra Ruiz. E bom, essa é uma das minhas rodadas favoritas, só que ela tem um grande problema, que é o Ruiz. Por que eu estou falando isso? Bom, a batalha do Genghis Khan contra o Ruiz na sétima rodada, eu acho a coreografia excelente também. Os poderes tanto do Genghis quanto do Ruiz, mais uma vez se destacam bastante, e aqui o destaque para os poderes do Genghis, que pode ser algo parecido com o do Apollo, entendo, só que é algo referente ao povo do Genghis mesmo. Então faz sentido ele ter esse poder dos fios, essas coisas, e o poder do Ruiz também envolver sua espada, a energia atômica também que se funde. Isso cria umas batalhas bem interessantes entre os dois durante a rodada. E eu acho também as falas entre eles interessantes sobre ser um imperador, sobre qual o dever de honrar essas coisas, bem referente ao que acontece na sétima rodada de Shimatsu mesmo. Só que aqui de outro jeito. O Martin conseguiu diferenciar as duas coisas mesmo sendo um mesmo tipo de tema. E bom, o que eu acho da construção do Genghis aqui? Porque, para quem não sabe, na vida real, Genghis foi um completo genocida. Ele matou várias e várias pessoas no mundo para espalhar o seu império. E ele e, obviamente, ele é um vilão. Não tem como você simpatizar com alguém assim na vida real. E aqui o Martin quis ir para outro tipo de abordagem, dizendo que o Genghis, na verdade, ele estava espalhando todo o império dele pelo mundo, não para destruir, sim para unir a todos num só reinado, onde ele seria o rei que governaria a todos de maneira justa. E eu acho isso bem positivo, porque é algo parecido com o Kim também em Shumatsu, onde na vida real o Kim era também um cara maluco, um completo lunático, enquanto no Shumatsu ele é realmente um rei bom, um rei carismático, um rei que consegue unir a todos de uma maneira positiva mesmo. Então acho que a inspiração está bem óbvia. Eu acho bem positivo o Genghis como personagem. Não é um dos meus personagens favoritos, com certeza. E bom, falando agora do Ruiz como personagem. Aqui temos o problema. Por quê? O Ruiz tinha uma boa proposta. Eu acho a proposta do Ruiz como personagem bastante positiva. Aquele que sacrifica até os deuses por aquilo que ele mais ama, que é o seu próprio povo, o povo azteca. Onde no seu flashback é falado que ele era também alguém do povo azteca e que acabou virando um deus pelos seus atos. E eu acho isso bem bacana. Isso estava indo para um caminho positivo, igual o Hércules mesmo. A proposta era parecida e eu queria ver como o Martin ia abordar isso. E bom, a maneira que ele abordou isso não me agradou muito. Por que eu digo isso? Quando o Ruiz percebeu que o seu povo estava morrendo, ele queria de algum jeito salvá-lo. E ele teve que recorrer à ajuda para Hela, para conseguir mais poder. Só que para mais conseguir mais poder, ele teria que matar os próprios amigos do panteão azteca. Deixando claro aqui, a relação do Ruiz com o panteão dele era boa.
não era como se ele odiasse alguém do seu panteão. Na verdade, ele tinha até uma esposa, a deusa, e mesmo assim ele foi lá e matou todos a sangue frio. E não tem problema nenhum nisso, até porque ele tinha convicções fortes do que estava fazendo. O problema é que não tem sentimento envolvendo isso. Por que eu falo isso? O Ruiz matou a sangue frio a sua própria esposa. E é meio estranho isso, porque quando você lê isso, parece algo pesado. Mas não cria nenhum sentimento envolvendo isso, porque a relação do Ruiz com a sua esposa não foi bem explorada. Isso faz você se sentir meio, ah tá, ok, morreu, bora. E isso era para ser o foco do capítulo. O quanto você vai até conseguir o que deseja, até você conseguir o que quer. O Ruiz, ele foi capaz de matar os seus próprios amigos deuses para conseguir salvar o povo azteca. Isso é algo bem pesado, ele fez um grande sacrifício. Mas não tem sentimento envolvendo isso. A relação do Ruiz com a sua esposa não foi bem explorada. E para criar um sentimento assim, é necessário ter um bastante tempo de relação entre os dois personagens para a gente se importar. Porque coisas assim não são construídas só com duas frases, sabe? E então eu acho que o Martin falhou bastante nisso. Não se cria sentimento por causa disso, e deveria ser criado um sentimento, até porque a relação deles era positiva. Não é como se o Ruiz odiasse a esposa dele, não, ele amava a esposa dele, e mesmo assim ele mata ela sangue frio, e a gente precisava se importar com isso. A história precisa que você se importe com isso, porque o que ele tá fazendo é pesado. Ele tá matando alguém que ele ama. É igual você ver o Kratos matando a sua própria esposa e filha no God of War. É algo pesado. E mesmo que não tenha muitas cenas dele com a sua esposa e filha no primeiro jogo, você sabe o quanto o Kratos ama elas duas quando você se conecta com o personagem. O Kratos é um personagem bastante conectável dentro do próprio jogo. E mesmo que você fale que em God of War você não se importa muito com isso, que você quer apertar quadrado quadrado, você está falando isso porque você não prestou muita atenção na história. Quando você presta atenção na história, você entende o que o Kratos fez de maneira não intencional, você fica com pena do personagem, do que ele fez. E aqui o Rui está fazendo isso de maneira completamente intencional. Ou seja, ou você deveria odiá-lo por fazer isso, ou você deveria ficar impactado de algum jeito e ficar um pouco divisivo o que você vai sentir pelo personagem. Só que eu, como leitor, não senti mais nada, porque eu não tinha nenhuma conexão com a esposa dele ou com os outros deuses. E ok, eu não me conectar com os outros deuses porque eles não são o foco do capítulo. Mas essa relação do Ruiz com a esposa dele deveria ter sido um foco grande, porque precisava ser construído um bom sentimento envolvendo isso. E acho que isso é a maior falha do personagem, quando você não se conecta com isso. Mas como eu falei, a proposta do Ruiz como personagem é bastante interessante e envolvente. Eu quero ver o que ele é capaz de fazer para salvar o seu povo. Isso é muito bacana de se ver. Eu gosto de personagens assim. Só que o problema é que a execução não foi muito agradável. Infelizmente não foi algo que eu gostei muito do personagem. E eu sei que tem gente que gosta do Ruiz, que gosta desse flashback, e tá tudo bem. Histórias são bastante divisíveis em questão de gosto. Você pode gostar de algo que eu não gostei e achou bom. É tudo questão de visão mesmo. Eu não gostei. E aqui estou dando meus argumentos. Se você discorda de mim por algum motivo, deixa nos comentários. Eu adoraria muito ver seus argumentos defendendo isso. Porque eu acho que o Roots era um personagem com bastante potencial, só que infelizmente não me trouxe esse potencial todo à tona. E a despedida dele no final é legal, só que, sei lá, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa para eu conseguir me importar mais com isso e não achar que o Giggs estava roubando a cena em toda a rodada. Porque eu acho que é isso que aconteceu para mim. Porque o Giggs como personagem, mesmo que ele seja simples, a proposta dele, essas coisas, ele conseguiu carregar a rodada como um personagem bom. O Witz para mim foi um personagem mediano para baixo, infelizmente. Porque ele já é um personagem um pouco calado demais, então ele é mais sério, essas coisas. Então tudo depende de como ele age, como é o seu flashback para sustentar mais o personagem. E o seu flashback não é muito positivo para mim, então me perde um pouco no quesito de eu gostar e ficar um pouco comovido com a sua despedida e com a sua morte. Mesmo que eu não goste muito do flashback da Morgan, eu consegui me importar com ela durante a rodada e eu consegui ficar triste quando ela teve que matar a Mata Hari para conseguir vencer e continuar viva. Eu consegui me importar. O Genghis matar o Ruiz, eu fico feliz pelo que o Genghis está vivo, mas eu não fico com pena com o Ruiz. E acho que isso deveria acontecer porque o Ruiz teve meio que uma redenção no final, mas infelizmente não foi o que ocorreu. Mas ok, ok. Acho que em questão técnica, a sexta rodada está bem acima da sétima. Mas eu prefiro a sétima. E você, o que tu acha? Acha que eu tô falando uma bobeira ou você tá do meu lado? Deixa nos comentários, tá? E não se esquece de se inscrever e deixar um like. Ok, bora pro próximo.
Ah, oitava rodada. Bom, o que falar da oitava rodada de Manfred contra Horus? A rodada dos aviadores. Quando voo, todos olham para cima com admiração. Bom, falar para vocês, essa é uma das rodadas mais consistentes de Guerra Entre Raças. É difícil procurar alguns defeitos e os defeitos que eu acho são mais coisas de mim mesmo. Como por exemplo, não sou muito fã da coreografia dessa luta. Não estou falando que ela é ruim, só estou falando que eu não sou muito fã. Não gosto muito de batalhas aéreas assim, e mesmo que tenham cenas bacanas, não me pegaram muito. Sei lá, eu não gosto muito desse conceito do Muff ficar só no avião. Eu sei que é a única arma que ele tem, mas não sou muito fã. Mas o Oro, mas eu consigo reconhecer a qualidade. Eu vou criticar só porque eu não gosto. É algo bom. Se você gosta de batalhas aéreas assim, tu vai gostar dessa rodada bem mais do que eu. Mas como eu falei, é uma rodada bastante consistente. Tanto o Horus quanto o Manfred são personagens bem feitos. E eu acho o flashback de ambos bastante positivo. Não acho que nenhum deles seja ruim, não acho que nenhum deles também seja mediano. Acho eles bons. Bons flashbacks. Eu acho que o do Manfred ele se destaca mais por ter essa conexão mais de você estar no chão desde sempre, avançar ao topo sendo um humano. Eu acho bacana. Acho o flashback do Murphy bastante envolvente. E o do Horus é legal, principalmente por ter a conexão entre os flashbacks, onde é revelado que a águia que o Manfred viu quando era criança era na verdade o Horus. Então eu gostei que teve essa conexão e eu gostei ainda mais da conexão emocional que essa rodada tem. Essa, sem sombra de dúvidas, é a rodada mais emocional por conta dos dois personagens que estão lutando. Porque o Manfred, ele amava a Mata Hari, enquanto o Horus, ele ama a Morgan. Essa rodada, então, é mais sobre esse sentimento de amor mesmo, sobre admiração, sobre conquista, sobre vontade, desejo, ambição. E tudo isso simboliza o jeito deles voarem até os céus, de buscarem cada vez mais o topo, o quanto eles se sentem livres quando eles voam. E então, por mais que eu não seja muito fã, eu gosto muito do simbolismo que tem aqui, esse sentimento de alegria, amor, de valorizar os momentos que você teve com a pessoa, mesmo ela tendo ido embora, porque o Manfred se mostra muito maduro, porque ele poderia estar aí para se vingar pela Matari, mas ele está ali porque ele ama ela e sabe que ela não gostaria que ele ficasse triste por isso, e sim que ele lutasse pela humanidade assim como ela lutou, e vencesse dessa vez. E mesmo que ele não vença, é legal ver esse sentimento dele até o fim, e o Horus o admirando por causa disso. O Horus é um personagem honrado, no seu flashback é mostrado que, diferente do Ra, ele foi um personagem honrado que conseguiu tirar o Seth da escuridão que ele tinha se colocado. Então o Horus o trouxe para a luz, trouxe todos o povo egípcio para luz, na verdade. Enquanto o Manfred, ele viveu numa sociedade onde eles não tinham essa vontade de subir aos céus como ele tinha, só que ele demonstrou que ele era capaz, ou seja, ele motivou a todos, mesmo na morte, ele motivou a todos a lutar. E mais uma vez no Ragnarok, mesmo na sua morte, ele motiva a todos ainda a alcançar ainda mais os seus sonhos, a alcançar ainda mais o céu. Quanto maior você voa, mais alto você está indo e admirando o quanto você chegou longe. E você só vai cair se você não acreditar em si mesmo. O Manfred não caiu por não acreditar em si mesmo. Ele caiu porque ele encontrou alguém que estava acima dele, que era o Deus dos céus. E esse Deus dos céus olhou para baixo para o olhar e eles dois se contemplaram. Foi muito bonito. Essa rodada é muito bonita e muito consistente. Eu vou dizer aqui para vocês que essa não é a minha favorita, mas está com certeza no meu top 5. Essa rodada é incrível. E a única coisa que eu não gosto muito dela é realmente a sua coreografia, que eu não sou muito fã, mas como eu disse, é boa. Então eu fecho essa dada com uma nota 9,5, sem sombra de dúvidas. Essa rodada é incrível. E obrigado, Martin, por fazer uma rodada tão boa e tão emocional quanto essa, tá? De parabéns. Bom, vamos falar então sobre a rodada mais recente completada. Nessa data do vídeo estar sendo publicado, a 10ª rodada já vai ter acabado. Infelizmente não consegui publicar antes, porque eu tô tendo que regravar essa parte. Essa parte inteira aqui, inteira não, porque é uma próxima parte que eu gravei antes, mas por algum motivo o arquivo corrompeu do áudio, então eu tento regravar essa partezinha aqui. Então eu tô aqui do futuro, repetindo o que eu falei no passado, daí publicando no dia que a 10ª rodada saiu. Então no arquivo anterior eu falei que essa foi a mais recente completada, só que não, agora a 10ª rodada foi a mais recente completada. E eu não pretendo fazer vídeo solo da 10ª rodada, eu só volto a fazer vídeos sobre o Ragnarok do Martin. Quando o Ragnarok acabar mesmo, daí eu trago minhas últimas impressões sobre ela como um todo. Eu sei que vai ter um pós-Ragnarok, mas eu não sei se eu
vou fazer vídeo sobre pós-Ragnarok. Se eu tiver com vontade eu faço, se não tiver com vontade, daí eu foco em outras coisas, tá bom? Mas vídeos sobre o Ragnarok por completo vão ter sim, tá bom? Mas beleza. A nona rodada, que é Vlad Drácula versus Durga, é uma rodada um pouco turbulenta. Por quê? Ela tem uma coreografia muito arrastada, só que ela se sustenta muito pelos seus dois personagens. O flashback da Durga e a personalidade dela como um todo foi bastante envolvente e bastante impactante dentro da obra. A sua personalidade livre e sem medo, o desejo dela de querer ver mais do mundo, de não querer ficar abaixo, tipo, ela queria subir ao monte para ver o que os outros deuses faziam enquanto ela estava lá embaixo. Ela não tinha medo de ser quem era ela gostava de rimar, gostava de curtir, mesmo que o pessoal evitasse ela, ela não queria deixar de ser quem ela era. Mesmo com os outros deuses falando que ela era esquisita, ela não deixava isso abalar ela. E com essa personalidade, com essa ousadia dela, ela conseguiu chegar até o topo e enfrentar um dos três deuses da Trimurti, que era o Shiva. E mesmo caindo, ela demonstrou confiança ao ponto do Shiva querer se casar com ela. Só que daí tem uma coisa, eu não acho muito coerente da Durga ser uma personagem ousada, livre, espontânea, do nada querer se casar com o Shiva por livre e espontânea vontade. Eu não acho que isso combine com uma personagem como ela, apesar de gostar da relação do Shiva com a Durga, mesmo assim eu não concordo muito com essa decisão, que eu achei muito rápido. Poderia ser construído um pouco de como eles ficaram juntos, do que só, vou ficar com você só porque você me derrotou. Sei lá, achei meio nada a ver. Mesmo que, e eu não acho que a Durga, por vontade própria, deixaria isso acontecer com ela. Mas ok. Se você acha que eu tô falando asneira, deixa aí nos comentários o porquê que eu tô errado. Mas eu não acho que isso tá certo. E uma dúvida aqui, que eu fiquei realmente em dúvida, que eu não entendi quando eu li o capítulo, eu deixei aqui para esse vídeo. No flashback é falado que já existiam humanos e que os deuses já tinham suas funções. Tipo, tinha um deus que a Duga conversou antes de subir e enfrentar todos os outros deuses que ele enviava chuva, essas coisas para a humanidade. Só que é falado depois que a Durga deu origem ao primeiro indiano. Então, sei lá, eu achei meio estranho, porque quem eles estavam ajudando então os deuses indianos? Eram humanos que não eram indianos? Eu achei meio confuso, não sei se eu li errado ou não. Se o Martin quiser, deixa aqui nos comentários para ajudar o pessoal, que talvez não tenha entendido também, porque eu não entendi essa parte se tinha ou não humanos nessa época, porque no início do capítulo é falado que tem, só que daí depois é falado que a Durga gerou o primeiro indiano, não sei, mas deixa aí nos comentários, por favor, tá? E outra coisa que eu gosto muito é o quanto que o Martin consertou o que eu critiquei no Flashback do Woods, que é a relação do Shiva com a Durga, quando eles se casam e ficam juntos, eu acho bastante envolvido e bastante legal. Porque é isso que pra mim faltou no Flashback do Woods pra me importar com ele matando alguém que ele ama. Uma relação, uma conversa sincera entre um marido e uma mulher. E aqui temos o Shiva aconselhando a Durga a aceitar e descobrir o eu interior dela e aceitar o que ela é por completo. Coisa que ela só vai fazer mesmo durante a rodada, porque ela, até agora ela estava escondendo o monstro interior dela e que o Vlad a libertou e ajudou, tanto ela ajudou o Vlad, quanto o Vlad ajudou ela a se libertar. É uma batalha sobre libertação do seu próprio eu, uma batalha sobre o que você é de verdade. Então, eu gosto bastante dessa conversa do Shiva com a Durga, porque mostra essa personalidade do Shiva, ele falando que a destruição não é só algo tipo destruição e dane-se. A destruição faz parte do ciclo e que a destruição destrói as coisas que são realmente necessárias ser destruídas para novas coisas surgirem. Me lembrou bastante o build de Dragon Ball Super, falando com o Vegeta que antes da criação vem a destruição, que a destruição é necessária, que a destruição é algo natural, que não é algo maligno. Então, isso eu gosto bastante, isso eu achei bem positivo no flashback da Durga, que desenvolveu essa relação dos dois, que daí eu fico assim impactado com o que acontece no final. A relação dela com Shiva, a relação dela com os outros deuses. Inclusive, queria deixar claro aqui que eu adorei que o Martin colocou o meu Vishnu, meu antigo Vishnu, né? Que infelizmente meu Ragnarok não deu certo. Mas ele colocou meu Vishnu como o Vishnu dele no flashback. E pra quem criticou, sinceramente, o personagem não vai ser mais usado, então não acho problema utilizar um personagem que não vai mais ser utilizado dentro da minha própria obra. Eu fico feliz que ele foi usado então como uma homenagem. Valeu demais. E eu acho bem bacana, como eu falei, excelente o resto do capítulo, tanto o final, que é a despedida do Shiva com
Durga, dos outros deuses. É traumatizante ver a Durga não podendo fazer nada para protegê-los, e quando ela consegue fazer algo já é tarde demais. E o final agridoce, que é a Hela prendendo a Durga no bloco de gelo de gigante. E acho essa cena muito foda. A Hela tá cada vez mais me surpreendendo. Infelizmente tem uma cena que não é muito foco aqui, eu não vou falar muito, mas tem uma cena da Hela envolvendo uma deusa egípcia que vai lutar. E sinceramente eu acho que o Martin deveria ter pensado mais sobre a personagem da Hela, porque isso não combina nem um pouco com essa cena. Não vou falar aqui o que é, porque isso aqui não é o foco do vídeo, mas a Hela não tem nada a ver com essas coisas de amor ou prazer, essas coisas. Ela é uma personagem muito mais fria e mesmo assim ela deixou a Celx fazer aquilo com ela. Pra quem quiser, vai lá ler, o link tá aqui na descrição, mas realmente é uma cena muito nada a ver. Mas voltando a falar, como eu falei, a Durga em si eu acho uma boa personagem, me surpreendeu bastante. Ela é a personagem que eu acho que tem mais personalidade entre quase todos os personagens dentro da obra. A deusa com mais carisma, mais personalidade mesmo, e com uma construção que vai até o fim me surpreendendo muito. A personagem realmente surpreendente. Enquanto o Vlad, aí é uma coisa complicada, porque o Vlad ele tinha uma boa ideia e a execução dele é positiva, só que não muito. Por que eu digo isso? O Vlad, no seu flashback, é falado sobre a sua construção para se tornar um monstro, que é falado que ele derrotou criaturas míticas para ficar cada vez mais forte, e os golpes que ele usa é envolvendo essas criaturas que ele matou. Então ele é um personagem absurdo. E antes dele fazer isso, ele tem uma relação dele com o irmão. E aqui, mais uma vez, o Martin comete um erro em que ele fez lá no Ruiz, que é essa relação dele com o irmão, como foi mostrada, precisava de tempo para ser construído um sentimento envolvendo isso. Porque temos um conflito entre o Vlad e o irmão no início do capítulo, que é ele falando sobre invadir uma fortaleza que tá gente inocente lá, só que tem que ser destruída a fortaleza. O irmão do Vlad diz que não é para invadir, porque pessoas inocentes vão morrer, só que o Vlad não liga e invade mesmo assim, porque ele quer fazer isso e não se importa se pessoas inocentes vão morrer no caminho. Esse tipo de conflito é bem interessante, é uma ideia bacana. Só que isso depois, só no final do capítulo, é mostrado de novo e daí o Vlad mata o irmão. E eu acho que esse tipo de coisa não deveria ser resolvido em um outro tipo de em outro conflito já. Esse coisa poderia ser o flashback inteiro, na verdade, falando sobre a relação dos irmãos, ou melhor ainda, logo no início do flashback fala mais dessa relação deles, porque só temos eles dois fugindo da prisão, essa discussão sobre invadir na fortaleza, e daí o Vlad já mata o irmão. Sei lá, precisava de mais coisa. E outra coisa envolvendo o Vlad, que é a finalização do Vlad no seu flashback, onde é falado que ele derrotou criaturas míticas, que ele virou um monstro absurdo. Só que daí é falado que ele foi pego numa emboscada. Só que o autor não fala que tipo de emboscada foi essa, como ele foi pego, como eles mataram ele, só fala de uma emboscada. Eu acho que finalizar um personagem assim é um bicho bastante desrespeitoso. Não tô falando que personagens fictícios têm que ser respeitados, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de coerência com o que o personagem é. É tipo Madara morrer pro o Zetsu preto por um golpe nas costas. Não tem condizência nenhuma com o personagem como Madara. E aqui se repete a mesma coisa com o Vlad, que ele foi pego numa emboscada. E beleza, essa emboscada pode ter sido absurda, mas não é falado que tipo de emboscada é. Então é só algo muito simples e banal para um personagem tão forte quanto o Vlad, ou seja, eu como leitor não consigo comprar isso. E acho isso um problema sério. Mas eu acho a finalização do Vlad muito boa. Porque a questão da rodada, eu acho que é um dos temas que eu mais gostei que o Martin trouxe em Guerra entre Raças, que é um tipo de monstro interior. E aqui tem uma ideia muito bacana que é, não é questão de você rejeitar esse monstro que é em você, porque eu acho que todos nós temos nossos demônios. E aqui é interessante que a Durga aceita o que ela é e ela se liberta por causa disso. Ela se liberta porque ela aceita aquilo que ela é por dentro por completa. Ela não prende mais o monstro dela e ela se torna ela por completa. Enquanto o Vlad vira um. Enquanto o Vlad se liberta realmente daquele monstro que ele se tornou. Não é como se ele tivesse mudado, virado bonzinho. Mas ele finalmente se libertou daquele. Ele finalmente está livre para viver em paz. Porque ele viveu uma vida sanguinária. E agora que ele morreu mesmo, ele pode finalmente descansar em paz. Ele não precisa mais agir como um monstro. Então eu acho isso muito bacana. Acho que a coisa mais legal que o Martin fez foi essa despedida no final envolvendo a Durga e o Vlad.
verdade. Mas como eu falei, a rodada é bem turbulenta pra mim. Porque a coreografia, até o penúltimo capítulo, onde vemos a Durga Kalki agindo, eu acho que até ali as coisas ficam bem entediantes. Porque eu acho o primeiro capítulo muito legal, muito hype. Até a Durga virar Kalki, é um pouco cansativo. Você tem que ter muita boa vontade para continuar lendo, porque os capítulos do Marte são longos, só que muitas das vezes eles são dinâmicos. Eu senti que nessa nona rodada faltou muito dinamismo, faltou bastante, que só voltou nos dois últimos capítulos. Mas para você, então eu tive que enfrentar uma rodada quase inteira de lentidão e a coreografia tava muito fraca, porque eu não sentia que os personagens estavam avançando em algum sentido na coreografia. Parecia a mesma coisa, só que eles estavam com uns machucados. Isso estava me entediando um pouco. Mas, como eu falei, a finalização é muito boa. Boa, pelo menos isso. Eu não gostaria de ler uma rodada inteira legal e divertida só pro final ser muito ruim. Então, pelo menos o final foi bastante positivo e essa trama do monstro interior foi bastante bem feita. Eu acho essa rodada não é uma das minhas rodadas favoritas, porque eu acho que a leitura inteira tem que ser dinâmica, mas o tema é um dos meus favoritos mesmo, e os dois personagens eu gostei. Mas a Durga virou uma das minhas personagens favoritas em Guerra Entre Raças. Eu dou uma nota 10 para Durga como personagem, e para a rodada eu fecho com uma nota 7. E bom, é isso. Finalmente eu fiz esse vídeo e eu espero que tenha ficado bom. E algumas outras coisas que eu não abordei aqui, como por exemplo, a relação do Genghis com a menina no seu flashback, ou algumas coisas envolvendo mais o flashback do Manfred, por que eu não dissertei muito sobre cada flashback, por o vídeo não ficar muito longo. Eu peguei os principais pontos que eu acho que poderiam ser abordados para serem discutidos nesse vídeo, que daria uma boa dinâmica e uma boa discussão para mim mesmo. Porque eu acho que umas coisas não precisam ser faladas. E também eu não queria que esse vídeo fosse tipo um resumo do que eu li de Guerra Entre Raças. É só algumas opiniões minhas sobre as principais coisas que eu li nessas rodadas. Só que como eu falei, eu acho todas as rodadas boas. Algumas melhores que as outras. Mas no final de tudo, eu gostei. Guerra Entre Raças continua assim bom. E eu acho que não caiu de qualidade depois da quinta rodada. Apesar de ainda gostar mais da quarta rodada. Eu acho a quarta rodada ainda a melhor de todas. Infelizmente, ela não foi muito bem vista com o passar do tempo. Só que eu acho ela até hoje a melhor. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você também gostou, deixa o dislike. Não tem problema. Deixa os comentários do porquê gostou, do porquê não gostou. E apoie esse vídeo compartilhando com os amigos e tudo mais. Obrigado por tudo mesmo, tá? Falou e até a próxima. E um trevinho pra vocês, gente. Falou!